Pessoal, então dando continuidade que estávamos falando, essa aqui é a eletrosfera. Cada camada da eletrosfera comporta um limite máximo de elétrons. Então vocês percebem aqui que a primeira camada, por exemplo, que é a camada K, comporta até 2 elétrons. Segunda camada, camada L, comporta até 8 elétrons. Terceira e assim por diante. Observem, por exemplo, se eu falo assim, um elemento químico lá da tabela periódica, o último elemento químico da tabela periódica, que tem um número atômico 118. Então, esse elemento químico aqui, que é o elemento que tem 118 como número atômico, ele vai completar todas as camadas, porque se vocês somarem esses números aqui, dá 118. Mas o elemento químico, o último elemento químico da tabela periódica, vai ter todas as camadas completas. Isso eu entendi, professora. Mas a primeira camada também, ou melhor, o elemento hidrogênio vai ter todas as camadas? Não, ele só tem um como número atômico. Então ele não vai preencher todas as camadas. Inclusive, ele só vai ter uma camada, que só terá um elétron, entendeu? Então isso aqui é o elétron que ele comporta e o máximo de elétrons é esse daqui. Primeira camada 2, segunda camada 8, terceira camada 18, quarta camada 32, quinta comporta até 32, sexta até 18, sétima até 8, beleza? Espero que todos estejam entendendo, tá? Estou tentando ser mais clara e detalhado o assunto o melhor possível para que vocês não tenham dificuldade. Mas caso tenham dificuldade, revejam o vídeo porque eu estou falando bem minuciosamente cada assunto, ok? Reparem aqui, isso aqui foi retirado do livro, tá? Retirei do livro como exemplo para vocês conseguirem acompanhar no conteúdo no livro. Ele dá um elemento, por exemplo, o oxigênio. Se você for olhar lá na tabela periódica, o número atômico do oxigênio é 8, tá? Qual é o número de elétrons desse elemento químico oxigênio? Se eu falei que 8, ou melhor, se eu falei que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, se o número atômico dele é 8, qual é o número de elétrons desse elemento? 8, né? Então, como é que eu vou fazer então para saber quantas camadas da eletrosfera ele tem? Bem, eu sei que a primeira camada só comportam 2 elétrons. Então, eu vou fazer a primeira camada com 2 elétrons e vou ter que fazer a segunda para poder completar os 8. E a segunda camada eu vou fazer, só que eu não vou colocar 8 aqui. Professora, mas a camada L suporta até 8. Beleza, mas se eu boto 8 aqui, eu vou somar 8 mais 2 dá 10. Qual é o número aqui? 8. Então quantos elétrons vai ter que ter na última camada? 6, porque 6 mais 2, 8. Então fica assim, 2 elétrons na primeira camada e 6 elétrons na segunda camada. O oxigênio, por exemplo, só tem 2 camadas, que é a camada K e a camada L, conforme vocês visualizam aqui, tá? E o argônio? O argônio, o número atômico dele é número 18. O número atômico 18 é o mesmo número de prótons, que é o mesmo número de elétrons. Então, quantos elétrons tem o argônio? 18. Então, como que eu vou distribuir? Camada K, 2 elétrons, ó, observem aqui, só comporta 2 elétrons. Camada L, comporta 8 elétrons. Camada M, professora, mas a M suporta até 18. Sim, gente, mas ele dá o total 18. Eu comecei com a primeira camada que comporta até 2 e botei a segunda camada que comporta até 8. 8 mais 2, 10. Então, eu tenho que fazer a terceira camada, mas essa terceira camada tem que somar o suficiente para chegar a 18, tá? Então, na terceira camada só vai ter 8. Vocês fazem a prova real para confirmar se está certo. 2 mais 8, 10, mais 8, 18. Fechou. Então, a distribuição dos elétrons nas camadas fica K igual a 2, L igual a 8, M igual a 8, ok? Professora, mas esse daqui, esse potássio que está aí, e o cálcio, eu não estou entendendo nada. Por quê? Por quê, professora? Porque a camada M, ela suporta até 18, mas ele chega aqui no 8 e vai para a quarta camada. Como assim? Aí entra a historinha que a gente chama regra do octeto. O nome já diz, né? Regra do octeto é a regra do 8. Para ser mais específica, regra do octeto, a regra do octeto, ela na verdade é o quê? A camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada. A camada de valência, que é a última camada, ela só pode ter
8 ou 18, ok? Ela não pode ter um número quebrado. Então, essa aqui vai ser a última camada? Deveria, só que ele tem que ser 8 ou 18. Tem como chegar até 18 aqui? Não, então ele quebra no 8 e o que sobrar ele cede para o próximo, tá? Então fica assim, ó, potássio tem um número atômico 19, ou seja, ele tem número de elétrons 19 elétrons, e aí vai fazer a distribuição. Fica 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, que fecha em 10, 8 elétrons na terceira camada. Professora, mas não seria 18? Sim, seria, mas se eu somar 18 aqui, fica 18 mais 10, 28. Aqui ele está dando 19. Então, ele pula para o próximo e aí ele fecha o valor de 19. Quando vocês aprenderem, que eu vou falar mais à frente, distribuição eletrônica dos subníveis de energia, vocês vão entender por que isso aqui acontece, tá? Agora vai ficar um pouco difícil, mas vocês vão entender mais para frente o porquê, tá? Então, isso acontece tanto com o potássio, por exemplo, né, a penúltima camada você tem que quebrar para a próxima, quanto com o cálcio também. Repare, ele tem 20 elétrons, ele tem número atômico 20 elétrons nas suas camadas. Então, distribuindo K igual a 2 elétrons, segunda camada, camada L, 8 elétrons, terceira camada, 8 elétrons, quarta camada, 2 elétrons, tá? Dessa forma, ó, 2 mais 8, 10, mais 8, 18, mais 2, 20, ok? Agora, em Organiza as Ideias, vocês vão acompanhar lá, eu não vou fazer igual eu fiz na Organiza a Ideia anterior, tá? Vou fazer esse daqui na próxima aula com vocês para dar continuidade ao conteúdo, beleza? Beijinhos!